Olha, todo ano no Seder de Pêssach a gente abre a Agadá e se depara com aquela história famosa, a dos 4 filhos. E sabe, é fácil passar por ela e achar que é só isso, uma historinha. Mas a verdade é que ali tem uma profundidade, uma coisa que vai muito além do que a gente imagina à primeira vista. Então fica aquela pergunta no ar, né? Será que os 4 filhos são só uma historinha para manter a criançada entretida na mesa do ceder? Ou será que tem algo mais ali? Algo que, se a gente parar para pensar de verdade, pode transformar completamente a nossa experiência. E aqui que o negócio fica interessante. As nossas fontes, os nossos sábios, eles mostram que a Torá não está falando de 4 pessoas diferentes, sentadas ali uma do lado da outra. Não, ela está descrevendo 4 partes, 4 vozes que moram dentro de cada um de nós. Pensa nisso, o sábio, o perverso, o simples e aquele que nem sabe o que perguntar. Todos eles são, na verdade, facetas da nossa própria alma. Para começar a entender essa dinâmica interna, vamos focar primeiro nos dois extremos, né? Nos dois polos que mais chamam a atenção. A voz da sabedoria e a voz da perversidade. Olha só a diferença. Tá tudo na pergunta que cada um faz. O sábio chega e fala, o que Deus ordenou para nós? Ele tá dentro, ele faz parte da história, do coletivo. Agora, o perverso, ele joga a pergunta de fora. O que esse trabalho todo significa para vocês? Percebe? Ele se coloca para fora do grupo. É uma única palavrinha, nós contra vocês, e ela muda absolutamente tudo. O que move o sábio, essa nossa voz da sabedoria, é uma busca por tshvata. É uma palavra em hebraico que significa, sabe, estar junto, conexão, fazer parte de algo maior. Ele não quer só uma lista de regras, de fatos. Ele quer sentir como cada detalhezinho do Seder amarra ele mais forte na nossa história, na nossa comunidade, no nosso propósito. E o ponto central é esse. A busca dele é pelo Tashlitz, o propósito maior por trás de tudo. A pergunta por quê não é só curiosidade, ela existe para poder fazer o quê com mais sentido, com mais força. Para essa voz sábia, os detalhes não são um peso, são, na verdade, os degraus que levam a gente para mais perto da redenção. Certo. E o perverso? O que tem por trás daquela atitude? Aqui, a coisa fica bem mais profunda. A raiz do problema dele não é maldade pura e simples. É algo que as fontes chamam de yeush, que é basicamente desespero, uma falta de esperança. Ele se afasta porque, lá no fundo, ele não acredita mais que a história vai terminar bem. E, o que é crucial, ele não acredita que ele mesmo tem conserto. É o Yetzer Hará, a nossa inclinação negativa, sussurrando no ouvido dele, já era, desiste. E ele acredita. E a Agadá é bem dura com isso. Ela deixa muito claro as consequências dessa atitude de se excluir. Ao se colocar de fora, essa pessoa está negando a própria base da redenção. Porque a fé de que a gente pode mudar, de que o bem vai vencer no final, essa fé é o que nos qualifica para a liberdade, entende? Bom, então, como é que a gente lida com essas vozes dentro da nossa cabeça? A Haggadah dá as respostas, mas o pulo do gato é entender que essas respostas não são para dar para os outros na mesa. São, na verdade, estratégias para a gente usar com a gente mesmo, para cada uma dessas mentalidades. Então, o plano é o seguinte. Para nossa parte sábia, a gente alimenta com mais conhecimento, com profundidade. Para nossa parte perversa, é preciso um choque de realidade, sabe? Para quebrar aquela barreira do desespero. Para a parte simples, a gente dá uma base forte, algo que inspire. E para aquela parte que está em silêncio, bom, aí a gente tem que tomar iniciativa porque ela não vai conseguir sozinha. Ok, agora vamos falar daquelas vozes mais quietinhas, né? O simples e o silencioso. O desafio que eles representam é mais sutil, mas olha, nem por isso menos importante. O filho simples, o Tam, ele não tem maldade nenhuma. O problema dele é uma coisa chamada adishut, que é tipo uma apatia espiritual. É aquela parte nossa que vai no piloto automático, sabe? Cumpre tudo direitinho, por hábito, mas sem se conectar de verdade. A resposta da Haggadah, com mão forte, é um chamado para acordar. Na prática, o que isso significa para a gente? Significa dar uma chacoalhada nessa acomodação, escolher uma coisinha, só uma, do Seder e mergulhar nela de cabeça, para valer. Agora, a situação mais delicada é a daquele que não sabe perguntar. As fontes dizem que o coração e a mente dele estão fechados. É um desligamento tão total, talvez por cansaço, por dor, que a pessoa nem consegue pensar numa pergunta. E aqui a responsabilidade é toda nossa. A Haggadah diz, você deve abrir para ele. Trazendo isso para a gente significa criar um espaço com calma, sem forçar. Talvez só sentar quieto uns minutos antes do ceder começar, ou ler uma frase que inspire. Qualquer coisa que crie uma frestinha, sabe? Para a luz poder entrar.
E o mais incrível é que toda essa análise psicológica, toda essa ideia não é uma invenção moderna. Tá tudo lá no texto original em hebraico que a gente lê todo ano. É uma sabedoria que foi codificada ali, nas próprias palavras da Agadá, só esperando a gente parar para decifrar, geração após geração. E tudo isso nos leva a um ponto muito prático. A noite do Seder não é só sobre lembrar uma história antiga que aconteceu há muito tempo. É um momento de escolha. Uma escolha ativa que a gente faz aqui e agora, para o presente e para o futuro. A grande sacada é enxergar o Seder como uma chance de fazer um balanço espiritual. É a noite de se perguntar, com toda sinceridade, qual dessas vozes está falando mais alto dentro de mim agora? Será que estou buscando me conectar como o sábio? Ou me afastei, meio sem esperança, como o perverso? Será que estou só no automático, como o simples? Ou estou tão desconectado que nem sei por onde começar? Porque a liberdade que a gente comemora em Pessach é justamente essa, a liberdade de escolher qual voz vai nos guiar. Então a pergunta final não é qual filho eu sou. A pergunta de verdade é, nesta noite de Seder, com todo esse poder de transformação na nossa frente, qual filho vamos escolher despertar? Qual parte de nós vamos decidir alimentar? Porque essa escolha, esse é o primeiro passo para a verdadeira redenção.